Elysium, um jogo de cartas jogado pelos deuses com o objetivo de testarem sua imortalidade em um combate mortal. Seres esses que buscam nesse espaço uma forma de confrontar seus adversários de uma maneira ameaçadora. Os deuses utilizam seus aliados para lutar por eles nessa zona. O deus que mais acumular lembranças será ceifado e sua existência irá ser apagada do cosmos. Segue agora o playmat utilizado para ilustrar melhor o cenário. Cada jogador deve compor em seu baralho 25 cartas que ficarão na zona indicada. Aqui será onde as cartas deverão ir no caso de não serem enviadas para a existência. A existência ficará as suas cartas que foram destruídas em batalhas pelo seu oponente ou por efeito de cartas específicas. Um jogador que acumular 8 símbolos perderá o duelo. A zona é limitada a somente 3 para cada jogador, sendo impossível mesmo invocar mais do que 3 criaturas ou ativar mais que 3 feitiços simultaneamente na zona. Cada jogador deverá ter obrigatoriamente em seu baralho 14 criaturas de rank 0, 3 criaturas de rank 1, uma criatura de rank 2 e 7 feitiços. E nessa etapa falaremos um pouco a respeito dos benefícios que o jogador tem logo no início da partida, momentos esses necessários para definir determinadas estratégias. Cada jogador no início do jogo deve adquirir 5 cartas do topo do seu baralho. Caso a mão não seja satisfatória, o mesmo deve embaralhar essas cartas novamente no seu baralho e adquirir novamente a mesma quantidade da anterior. Tal feito só pode ser repetido 5 vezes até iniciar a sua partida. Uma vez por duelo, o jogador, ao adquirir uma carta na fase de compra, possuindo uma mão inapropriada para fazer uma jogada, o mesmo pode embaralhar a quantidade de cartas que desejar novamente em seu baralho e adquirir novas cartas de acordo com o número de cartas enviadas anteriormente. Um outro benefício que o jogador possui é que o jogador que não possui cartas em sua mão ou na sua zona deve puxar 3 cartas do topo do seu baralho ao invés de uma na fase de compra. Regra essa criada com o intuito de garantir a ambos os jogadores um novo começo. Nesse momento falaremos agora sobre uma das partes mais aguardadas, que é a invocação. É aqui que a mágica acontece e que a mesa começa a girar. Todo jogador tem direito a apenas uma invocação normal por turno, que é toda criatura de rank 0 que não possua nenhum efeito ou critério para invocar de forma especial, como será visto na demonstração a seguir. Já as invocações especiais são consideradas infinitas e devem atender a uma condição específica conforme descrita em seu efeito, sendo a única forma de invocar várias criaturas simultâneas. No momento falaremos das criaturas de rank 1 e 2, que são consideradas invocações especiais. Porém, caso um efeito não especifique como deverá ser feita sua invocação, elas devem seguir a regra padrão. Regra essa que informa que criaturas de rank 1 só podem entrar na zona ao sacrificar uma criatura de rank 0, e o mesmo funciona para o rank 2, que deverá utilizar, no caso, como sacrifício, uma criatura de rank 1 no processo, sendo essa a forma básica para qualquer invocação de criaturas de rank superiores a 0, certo? Como podemos ver nesse movimento, pode ser feito também em sequência no mesmo turno se tiver a condição necessária, não havendo assim um limite para seu uso, fazendo com que o jogador possa avançar mais rápido para o seu objetivo final. E chegamos na última etapa do vídeo. Aqui é onde a loucura acontece, onde podemos ganhar forças e ao mesmo tempo perdê-las, sendo os pontos a representação da força de uma criatura e aquilo que a mantém na zona. Deixarei de forma mais simples para que tenha um melhor entendimento dessa parte. Chamaremos você de jogador 1 e o oponente de jogador 2, para que não haja confusão no que irei falar agora. O jogador número 1, durante o seu turno, ataca uma criatura do jogador 2 que possui pontos menores do que a sua criatura. A criatura do jogador 2 é destruída e enviada como um símbolo para a existência do jogador 2. Outro caso, durante o seu turno, quando a criatura do jogador 1 com menos pontos do que a criatura do jogador 2 ataca a criatura do jogador 2, ao invés de encaminhar a criatura do jogador 1 para a existência, a mesma deve ser encaminhada para o vazio, e a criatura do jogador 2 que foi atacada tem seus pontos reduzidos iguais aos pontos que a criatura destruída tinha quando atacou. Tal estratégia também pode ser tomada quando o jogador 1 controla outras criaturas na zona que não possuem pontos
maiores do que a criatura do jogador 2, mas deseja tirar esse obstáculo de jogo, sendo essa a melhor forma de se atacar nesses momentos. Quando o jogador 1 ataca uma criatura do jogador 2, que possui os mesmos pontos que a sua criatura, ambas são destruídas em batalha. Porém, somente a criatura do jogador 2 é encaminhada para a existência, e a sua deverá ser encaminhada para o vazio. Saliento que nenhuma criatura do jogador 1 no seu turno que ouse atacar uma criatura do jogador 2 é destruída e enviada como símbolo para a existência. Deverá ser, no caso, enviada para o vazio, conforme o padrão do jogo, a menos que um efeito específico diga o contrário. Finalizando aqui o resumo das regras. Tal vídeo foi criado como um incentivo para o jogador que está se interessando no jogo, no card game, né, possa ter uma visão melhor das regras, né, de forma ilustrativa. Em outros vídeos um pouco mais simples, iremos abordar alguns tópicos não mencionados, como os rank 3, os ranks únicos e os feitiços. Agradeço a todos pelos nomes, pelas artes, né, escolhidas. Criatividade essa que eu consegui criar algo simples, né, e desenvolver algo grande. E se não fosse o apoio de vocês, isso não se tornaria o que é hoje.